Olá, nossos ouvintes do JTT Oeste. Voltamos com a nossa coluna Como Funciona a Sociedade essa semana para continuar a discussão, a nossa conversa sobre o funcionamento do Estado capitalista, né? Como funciona o Estado capitalista. E na nossa última coluna falávamos um pouco sobre a estrutura da atual forma política do Estado, a divisão dos três poderes, o legislativo, o executivo, o judiciário, e como hoje ele cumpre um papel de manutenção da ordem social. Só que daí, durante essas semanas em que a gente veio ouvindo, conversando, debatendo, revendo aquela última coluna, surgiram algumas questões, como, por exemplo, de onde vem esse Estado? Sempre existiu Estado em outras sociedades? E aí a gente precisa entender que em outros modos de produção da vida, em outras formas de organizar a existência social humana, a produção de coisas úteis era o princípio organizador das relações sociais. Ou seja, a produção de valor de uso, a produção de coisas que se consumiria, comida, casa, roupa, era o que fundamentava o cotidiano da existência humana. Então, as formas políticas que correspondiam a essa estrutura da produção social eram mais simplificadas, eram menos complexas do que a atual forma capitalista. Óbvio que elas tinham outros mecanismos de viabilização e de execução do poder. Então, o poder político se dava de forma muito mais direta. Era uma violência sem mediações, era uma violência de quem produzia a lei, de quem produzia a norma, de quem produzia a regra social. Por exemplo, no feudalismo, o rei, e o que ele dizia, o que ele pensava, o que ele mandava executar era imediatamente feito pelos poderes políticos então vigentes. E aí isso era de forma violenta, transparente. Por outro lado, com o advento do capitalismo, as formas de produção da vida social ficaram mais complexas. Ao invés das pessoas produzirem coisas úteis para sua manutenção cotidiana, hoje a regra também como já vimos em outras colunas, a venda de alguma mercadoria. A sociedade mercantil se desenvolve, chegando ao seu ápice com a forma capitalista, e a regra não é mais a produção do valor de uso. A regra hoje para a existência social é a produção do valor, a produção do capital. Ou seja, tudo virou mercadoria e a circulação das mercadorias e a extração de mais valor através da exploração da força de trabalho é a regra. Isso implica uma forma política que corresponde a esta forma social mercantil. Ou seja, o Estado, como expressão política do mecanismo mercantil capitalista de existência, precisa tomar outras formas. Óbvio que ela mantém a sua estrutura de violência política, o que falávamos um pouco na outra oportunidade com relação aos sistemas de repressão, aos sistemas de prisões, ao direito penal, ao direito coercitivo que subjaz as nossas relações, porque precisamos obedecer. O capital precisa funcionar de um jeito que as pessoas não o questionem. Então, o seu caráter repressor é parte da sua essência enquanto poder político de um sistema opressor, de um sistema explorador como o capitalismo. Por outro lado, esse Estado também exige que as suas mercadorias funcionem de forma normal. O que isso quer dizer? Que a sua principal mercadoria que precisa circular e ser consumida, que é a força de trabalho, não questione o sistema, que essa mercadoria força de trabalho não se rebele. E, para tanto, nem sempre a repressão é suficiente. Então, a forma política estatal também produz uma série de mecanismos, uma série de instituições
que faz com que o ser humano, esta força de trabalho, esta classe social que produz tudo na sociedade capitalista, incorpore como seus do capitalismo certas relações, certos valores, certas formas de pensar o mundo que são exatamente correspondentes às formas de manutenção dessa ordem capitalista. Isso implica na produção de uma subjetividade capitalista incorporada em cada um dos seres humanos frutos dessa sociedade exploradora. O que isso significa? Significa que certas instituições do Estado produzem e reproduzem esta consciência social inerente às formas mercantis. Ou seja, para ser exemplificativo, a escola, a igreja, os meios de comunicação, as relações entre os espaços que não são diretamente de produção econômica, também são espaços, também são lugares, também são relações sociais produzidas que correspondem às relações mercantis. Então, essa subjetividade, esse jeito, esta forma de pensar o mundo, de sentir, de expressar desejos, corresponde às formas mercantis. E isso, para nós que somos trabalhadores em busca de uma sociedade livre, igual, emancipada, é muito importante, porque nós não podemos confundir o Estado com uma série de mecanismos que são simplesmente automáticos de gestão da vida, como um governo, como uma prefeitura, como um fórum de justiça. Na verdade, esses são espaços de manutenção da ordem. Esses são lugares que, pela sua característica inerente, mantêm o sistema. Vejam como é contraditório e complexo o Estado sob a forma capitalista e, portanto, o Estado do capital. Ele muitas vezes autoriza, permite que os trabalhadores reivindiquem, que os trabalhadores manifestem certas necessidades, mas, por outro lado, este mesmo Estado informa, no sentido de colocar numa forma, quais são os caminhos que essa reivindicação vai poder trilhar. Ou seja, a rebelião, a rebeldia, a possibilidade de mudança dessa ordem não são incorporadas a ela. Qualquer tensionamento de ir para além desta ordem social, qualquer reivindicação que traga presente a possibilidade mais a necessidade de fim das relações de exploração, do fim das relações de compra e venda mercantil e, portanto, de produção de mais-valia e do lucro empresarial, estes são punidos com a prisão. Esses são punidos violenta e ideologicamente da forma mais brutal que se possa imaginar. Por outro lado, as classes dominantes, a burguesia, as elites, veem como natural que o seu funcionamento como comportamento de valores, de práticas sociais, não seja punido, pelo contrário, seja louvado. E os exemplos que temos essa semana são didáticos. Vamos pegar os dois dirigentes políticos brasileiros que foram expostos aí pela atual explosão de documentos nas offshores, aquelas empresas, aqueles escritórios que recebem dinheiro, nem sempre de formas legais, e que não pagam nenhum tipo de tributo exatamente ao Estado. O senhor ministro da Economia e o atual presidente do Banco Central brasileiro, o senhor Paulo Guedes, e o senhor Campos Júnior, Campos Neto, na verdade, né? Campos Neto, eles estão sendo questionados, duvidados aí por que eles têm dinheiro lá, o que eles estavam fazendo com esse dinheiro, de onde que veio, mas para a grande maioria da burguesia é normal, eles têm seus negócios, estão ganhando dinheiro e estão protegendo seu patrimônio. Vejam, dois dirigentes políticos que se dizem nacionalistas, conservadores. Agora, também temos aqui em Santa Catarina um outro simpático senhor chamado Luciano Hang, que é um grande empresário, que também tem essas empresas, também faz a aplicação dos seus recursos advindo da exploração da força de trabalho em todas as suas fábricas e lojas que ele tem,
E também não tem problema nenhum, se diz nacionalista, se diz defensor da pátria, da família, de Deus acima de tudo, mas faz tudo o que precisa através dos mecanismos que o Estado e que a ordem permite para manter os seus lucros, para maximizar os seus ganhos nessa sociedade mercantil. Então vejam, para entendermos este Estado, para entendermos esta sociedade, como dá nome aí a nossa coluna, né, como funciona essa sociedade, nós vamos precisar analisar, entender, ter capacidade interpretativa para olhar os fenômenos da conjuntura e fazer um cotejamento, vamos chamar assim, buscar uma compreensão crítica a respeito dessas realidades, desses eventos da conjuntura, sob uma perspectiva teórica que explique essas contradições. E mais do que isso, que aponte o funcionamento dessas instituições para que nós, como trabalhadores, possamos entender, interpretar e planejar de forma fundamentada e de forma coerente como transformar essas estruturas, essas formas políticas, econômicas, essas expressões da consciência social e virar uma nova sociedade. Nós precisamos transformar todas essas relações num outro mundo. Ele é possível, só que exige de cada um de nós compromisso, dedicação, muitas horas de estudo para interpretar corretamente e muitas horas, meses, anos da nossa vida para transformar essas realidades e caminharmos para um mundo melhor. Agradeço a todos por o seu tempo nessa semana e até a próxima coluna Como Funciona a Sociedade.